Oi, turminha, tudo bom? Vamos corrigir aqui as 3 questões que ficaram da semana passada. Nosso assunto, então, era a perda da biodiversidade. O que faz a gente perder biodiversidade? Questão 13 disse assim: explique de que maneira o aquecimento global pode levar à perda da biodiversidade de espécies. Turma, o aquecimento global é o aquecimento da Terra. O efeito estufa gera o aquecimento global. De que maneira que esse calor na Terra, o aquecimento global, ele vai nos levar a perder espécies? Gente, o aquecimento global, ele aquece a água, o ar e o solo. E isso leva à perda de habitats, ou seja, vai haver uma alteração nos ecossistemas. Nós vamos perder os habitats das espécies. Os habitats são os locais onde as espécies moram e obtêm alimento. Por exemplo, o aquecimento global não derrete as geleiras e os ursos polares não dependem delas. Então, os ursos polares, por exemplo, estão perdendo os seus habitats com o aquecimento global. Certo? 14. Cite 4 efeitos possíveis de ocorrer se a temperatura do planeta continuar aumentando. Está perguntando quais são as consequências do aquecimento global, né? 4 possíveis efeitos. Então, vamos lá. Primeiro, derretimento das geleiras. Segundo, aumento do nível do mar. Terceiro, inundações nas áreas litorâneas. Quarto, extinção em massa. Certo? 15. Explique a razão de a introdução de espécies exóticas em um ecossistema representar uma ameaça para o seu equilíbrio. Então, vamos lá. As espécies exóticas são aquelas espécies que não são nativas, aquelas que são de uma região X e foram levadas para uma região Y. Por exemplo, o eucalipto, que é da Austrália, mas ele existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o eucalipto é uma espécie exótica. Explique a razão, né, o motivo de a introdução dessas espécies representar uma ameaça para o seu equilíbrio. Muitas vezes, quando essas espécies que são trazidas para uma região onde elas não existiam, elas se adaptam muito bem. Elas se adaptam ao clima, ao solo, à região, e elas começam a competir com as espécies nativas. E, gente, elas adaptaram-se tanto que elas competem e ganham. Então, elas começam a dizimar as espécies nativas. Além disso, elas também não têm predadores. Então, essa ausência de predadores naturais faz com que elas se adaptem muito bem. Então, explique a razão de a introdução de espécies exóticas em um ecossistema representar uma ameaça ao seu equilíbrio. Essas espécies exóticas se adaptam bem na região em que foram introduzidas, não têm predadores naturais e competem com as espécies nativas e dizimam, matam as espécies nativas. Um exemplo disso é o mexilhão dourado, ou a cantina fúlica, certo? Então, um abraço e até a próxima correção.